família dessa irmã que semeou, né? Quem puder trazer um alimento, eu posso doar arroz, posso doar feijão, posso doar macarrão, posso doar molho, posso doar açúcar, bolacha, sal, a gente junta tudo, faz a cestinha, deixa aqui e a senhora anda de ônibus para lá. Só uma chapa do grano que foi R$ 1.300. Vamos lá, gente? Salmo 119. Agora desculpa, a gente leu é o 105. Salmo 119, versículo 105. Você sabia que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia? Qual é o maior capítulo da Bíblia? É o Salmo 119. Ele tem 176 versículos. Se te perguntar qual é o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119. É o Salmo de Davi. Olha o que Davi vai dizer, como que ele via, ele enxergava para ele a importância da palavra de Deus, porque as pessoas hoje muitas desprezam a palavra de Deus, não dão atenção, não dão zelo à palavra. E olha o que Davi vai falar, como que ele enxergava a palavra de Deus na vida dele. Olha que naquele tempo não existia a Bíblia completa. Por exemplo, no tempo de Davi não tinha o Novo Testamento, só tinha o Pentateuco de Gênesis, né? Deuteronômio ali, e os Salmos que ele mesmo fez. E não tinha nem Provérbios, porque o Provérbios quem vai escrever é o filho dele, que não tinha nem nascido, que era Davi. Já tinha nascido, mas não estava em atividade. Então, a diferença é como você vê a Bíblia para você, como você reconhece que a palavra foi deixada uma carta de Deus para você. Então, olha o que ele faz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que uma lâmpada faz? Ela ilumina o que está escuro. Você entra no seu quarto à noite, se você não enxerga, não apertar o interruptor para acender a lâmpada, você corre o risco de tropeçar e cair e se machucar. Principalmente quem é mais idoso, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade de andar, os movimentos, os reflexos de luz. Então, se você não acender a luz, você pode cair. Então, é assim que Davi enxergava a palavra. Lâmpada para os meus pés, ou seja, a palavra ilumina o meu caminho. A palavra ilumina o meu andar. A palavra ilumina por onde eu vou passar. E se eu colocar a palavra na frente de tudo, eu não vou cair. Eu não vou tropeçar. Davi estava usando uma metáfora, estava comparando a palavra de Deus com uma lâmpada, com uma luz. Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, o que o Senhor fala comigo, ilumina. As suas leis me trazem esclarecimento. Os meus olhos deixam de ficar embaçados e enxergam perfeitamente o que a sua palavra me mostra, o que eu tenho que fazer, as decisões que eu tenho que tomar. Então é assim que a gente tem que ver a palavra. Nós temos que dar crédito, tem que ler a Bíblia todo dia. Pelo menos um capítulo. Não precisa ler um corrente. Leia um capítulo. Por exemplo, começou o mês de março. Eu vou fazer o estudo do livro de Salmos. Bom, vou ler durante, falta quantos dias? Falta 21 dias para terminar março. Hoje é dia 10, já 31. Então vou ler um capítulo por dia. Porque a palavra tem que ter essa importância para você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que mais que ele diz? Luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra ilumina o caminho da pessoa. A segunda-feira dela, ela sai de casa cedo, eu começo meu dia muito cedo. 5 horas da manhã eu já me levanto. Aí deixo minha filha no caminho da casa dela para ir para a faculdade. Mas eu antes disso já faço minha oração. Mateus acorda mais cedo, 4h30. Fala com Deus. Fala para ele, fala com Deus. Minha filha fala para ela, vai orar. Faz oração, o pastor acorda junto. Desde cedo eu já vou no joelho. Já vou para o meu sofá ali. Eu já falo com Deus. Antes de tomar café. Aí depois que eu orei, eu pego a Bíblia. Estou fazendo estudo de Jeremias. Aí eu leio um capítulo de Jeremias todo dia. Porque eu não posso sair da minha casa sem uma instrução. Eu não posso sair da minha casa sem uma luz. Aí eu vou orando. Aí no caminho eu faço oração. Comecei, deixei o dia, deixei minha filha, já oro o Pai Nosso dentro do carro.
prepara os clientes no dia de hoje, vai na minha frente, abençoa o meu trabalho. Tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo, vou te honrar. Estou falando com Deus aqui, porque a palavra é lâmpada para mim também, e é para você. A palavra é luz para você. Então você vai lá, chegou na sua mesa, no seu trabalho, no seu caminhão, no seu carro, não sei. Você já fala com Deus, na sua empresa, no seu departamento, Senhor, ilumina meu dia. Davi disse que a sua palavra é lâmpada. Então, o que tiver escuro, que eu não estou enxergando, faça eu enxergar. Se eu estou propício a tropeçar e eu estou vendo, não deixa eu tropeçar, Senhor. Porque Davi disse que a sua palavra é luz para o meu caminho. Então, um caminho iluminado, a pessoa não tropeça. Um caminho iluminado, não há tropeço. A gente pode até se sentir fraco, mas Deus não vai deixar você cair. Se você tem a palavra de Deus como lâmpada, ela vai te iluminar todas as suas decisões importantes que você tem que tomar no seu dia. Deus será com você em tudo que você fizer. Mas você tem que dar o devido valor que Davi dá. Ele falou, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Eu não ando sem a sua palavra. Os pés fazem a gente o que? Andar. Então ele está usando o corpo, uma parte do nosso corpo, para dizer, olha, eu não me movimento sem a palavra. Eu não tomo decisões sem a palavra. Eu não ando para frente sem a palavra. Eu não vou em nenhum caminho se Deus não falar para mim. Porque ela é luz, ela ilumina, ela te faz observar os detalhes das situações que aparecem para você. O que mais tem? 106. Jurei e o cumprirei, que guardarei teus justos juízos. Olha aqui como Davi classifica a palavra de Deus, justo juízo. A palavra de Deus é justa, ela é ajustada. O juízo, o que significa? É a lei. É a lei de Deus para nós. A palavra é a lei de Deus para nós. São as leis de Deus. Então, se a gente observar as leis, os mandamentos, guardar os mandamentos, nós estamos dentro da palavra. E Davi está dizendo, eu jurei no Senhor, eu venci e eu vou. Ele está falando de volta. Senhor, eu te dei minha vida. Lembra de onde Deus tirou Davi? Davi era um pequenininho, o jovenzinho mais novinho da casa dele. Ele fazia o trabalho mais sujo da família, que era trabalhar com ovelha. Ele tosqueava a ovelha, limpava esterco de ovelha, cuidava do rebanho. Um rebanho pequeno, não era muito grande. Mas Davi já se mostrou desde pequeno fiel nas coisas pequenas. Um dia Deus tirou ele de trás do rebanho e falou assim, ele vai ser rei de Israel. Aí você pode pensar, mas o que Davi passou para sair de um governo de ovelhas para governar a nação mais poderosa, o cargo mais cobiçado da vida? Porque no pouco ele se mostrou justo. Naquilo que Deus confiou através do pai dele, o pai dele chegou para ele e falou, filho, o seu trabalho aqui é cuidar das ovelhas da família. Você vai tosquear as ovelhas, vai pôr elas para cruzarem, vai nascer as pequenininhas, você vai fazer esse rebanho de Davi foi fazer. Por isso, nunca olhe uma coisa que as pessoas te deram para fazer como pequena. Porque o trabalho que você faz, nunca julgue o seu trabalho como pouco. É importante o que você faz. Faça o seu melhor. Daniel estava encerrado na Babilônia como cativo. O rei Nabucodonosor olhou para ele e viu nele um homem diferente. Você vai andar comigo no meu reino. Você vai andar comigo. Você vai ser eu te pôr sobre o governo de países, de províncias, de cidades. Então Daniel deixou de ser cativo para ser um ministro de Estado. Porque Deus olhou Daniel e viu que ele tinha um espírito de excelência. A vida dele está dizendo, jurei, ou seja, o que eu falei, Senhor, o que é jurar? Jurar é da sua palavra. Quando você fala para Deus, Senhor, eu vou estar na sua casa, você está dando sua mão. Senhor, eu vou me tornar um dizimista da sua casa. Você está dando a sua palavra, você está jurando. Você está falando, Senhor, eu vou cumprir minha palavra, que está vindo dizendo, Senhor, olha, vou guardar os teus juízos, ou seja, eu vou observar a sua palavra e vou vivê-la, porque se eu vivê-la, eu vou prosperar. Você vai falar isso, você vai prosperar, você vai liberar dessa vida. Não vai ser fácil, porque vai aparecer situações difíceis para te fazer parar, mas você se esforça, você luta. E você classifica e servir a Deus como a coisa mais importante da sua vida é servir o Senhor. O que mais que ele diz? Veja se ele passava por dificuldades. 107. Estou aflitíssimo.
segundo a tua palavra. Davi estava dizendo, estou aflito, mas ele não disse aflito simples, aflitíssimo. Olha o termo que ele usa, a tradução usa o termo do radical. Ele chegou no cume da aflição. Senhor, não estou aguentando mais, estou aflitíssimo. Ou seja, um rei também tem problemas. Ele está falando de um rei. Imagine as decisões de um rei de uma nação, de um chefe de estado, se elas não são pensadas. Ainda mais quando existem conspirações para não deixar a pessoa decidir. Então você, como eu, tem momentos que nós nos sentimos aflitos por problemas que estamos passando dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no curso, no dia a dia, essas coisas. Nos sentimos aflitos. Então, se sentir aflitíssimo não significa que Deus não está com você, pelo contrário, significa que Deus está com você, que vai te fazer vencer essa aflição. Mas o que ele diz? Estou aflitíssimo. Olha o que ele pede vida, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, ele respeita a palavra. Ele fala, ó, eu quero ficar forte, Senhor, eu quero ser vivificado, eu quero viver novamente, reviver, segundo a tua palavra. Veja que conflito, ele estava aflitíssimo, mas ele pede vida. Ele pede escape daquela situação que ele está vivendo. E Deus responde. Por quê? Porque a vida de Davi era baseada na palavra. E é isso que Deus quer de nós. Que a nossa vida seja baseada, estruturada em cima da Bíblia. Veja, ele não estava numa situação favorável. Estou aflitíssimo. Olha, ele não estava favorável, ele estava num momento delicado da vida. Mas ele mesmo no momento delicado continuava confiando em Deus. Senhor, vivifica-me, dá vida nessa situação que eu passei. Por quê? Porque segundo a tua palavra você vivifica. Ou seja, o Senhor vai me renovar nessa situação. Vou passar por cima dessa situação. Vou superar essa situação, vou superar esse obstáculo. Porque o Senhor vai me tirar essa aflição e vai me fazer superar essa aflição, esse mal que eu estou passando. Então viver na terra, viver na vida, a vida às vezes bate na gente, situações batem na gente, para a gente parar, para a gente desistir, para a gente largar tudo. E olha como vocês são fortes, firmes. Ah, pastor, você não sabe como eu estou por dentro, você está ouvindo a palavra. A palavra está te trazendo vida. Davi pediu isso, me vivifica, Senhor, me vivifica. Me dá vida para se eu viver nessa aflição, porque eu estou aflitíssimo. Imagina como estava a alma de Davi, preocupação, angústia. Não sei o que ele estava passando, mas ele confiando no Senhor, ele estava. E eu não sei o que você tem. Talvez um problema com o filho, com a filha, talvez uma situação difícil com o trabalho. Você está mudando o seu foco de trabalho, não sei. Você está se adaptando a uma nova forma de viver. Às vezes vem a aflição. Senhor, o que eu estou passando agora está delicado, está doendo para mim. Mas Davi não pediu a morte. Davi não desistiu. Davi não jogou a toalha para cima e falou, Senhor, estou aflitíssimo. Estou passando por uma aflição maior da minha vida. O momento mais difícil da minha vida até agora é esse. Mas eu vivo, segundo a tua palavra. A força. Sua palavra é tudo que eu tenho. Eu vou passar por isso, mas vou me passar. Eu vou sair lá na frente e receber. Porque a sua palavra é fortalece. Você vai ficar forte. Vivificar, viver, reviver. Vivificar, reviver, viver mais forte, viver fortalecido, receber força do Altíssimo. Quero falar todo ele, não está bem. Aceita, olha o que ele fala no 28. Eu te rogo, ou seja, eu te peço, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Em outras palavras, ele está dizendo, aceita a minha oração, Senhor. O que é as oferendas da minha boca? As minhas ofertas, os meus votos, como eu te falo, Senhor, me tira dessa situação que eu vou te louvar. Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te louvar por toda a minha vida. Tem gente que quando vem para a igreja a primeira vez vai falar assim para Deus, Senhor, se o Senhor existe mesmo, então me tira dessa situação. Uma vez eu falei para a Eliana, que vem aqui na igreja, hoje ela não está aqui, eu trabalhei junto com ela e com o irmão também. E a Eliana vivia doente, no estômago.
tinha muitas dores de estudar. Eu cheguei para ela e falei assim, ela falou assim, olha, eu sei que você não vai na igreja, eu sei que você confia em Deus, você não vai na igreja. Mas se você for na igreja durante um mês, todos os domingos, e Deus não te curar desse estômago, você não vai voltar nunca mais. Eu usei minha fé e falei, no outro domingo ela veio para a igreja. Aí começou a vir. Fez o domingo. Antes de dar o prazo que eu tinha falado para Deus curou a sua. Então, o que Davi está fazendo? Senhor, eu estou aflitíssimo quando as coisas são difíceis. Mas eu estou te oferecendo ofertas voluntárias da minha boca. Senhor, se o Senhor me honrar, eu vou te curar. Se o Senhor me curar desse mal, eu vou dar para testemunho. Onde eu passar, é uma oferenda. Você faz um voto. Você é uma oferenda. O que é oferenda? Uma oferta voluntária. Estou falando de dinheiro. Pode até ser se você quiser, mas eu não estou falando isso. Oferta na boca. Senhor, me tira dessa cama que eu estou nesse hospital. Se o Senhor me tirar dessa cama, eu vou te honrar por toda a minha vida. Deus me curou, esposa, a nossa pastora disse, de câncer. Não esqueça desse momento. Ela falou, Deus me curou de câncer, pastor. Quantos anos ela tem, câncer? 7 anos. Curou de câncer. A medicina, né, Larissa, disse que é muito difícil. Aliás, os médicos hoje estão buscando mais a Deus, né? Falando mais de Deus para os pacientes. Porque a fé anda junto com a ciência. Não é que a fé confronta a ciência, não. Daniel disse, a ciência se multiplicará. A ciência vai avançar. Mas quando a ciência não consegue fazer nada, aí a fé, né, faz alguma coisa. Muita coisa. Então o que Davi está fazendo? Pulsando a fé. Eu não sei o que ele estava passando, ele está dizendo, Senhor, eu estou aflitíssimo, mas olha, eu te rogo, aceita a minha oração. Ouve minha oração, ouve meu roubo, ouve meu pedido. Me tira dessa situação que eu estou te oferecendo oferendas voluntárias. Minha boca está oferecendo te louvar por toda a minha vida. Senhor, cura dessa enfermidade. A medicina já disse, eu sei, os médicos se empenham, os profissionais da saúde estão tentando fazer o melhor para mim, mas não está resolvendo mesmo assim. Com tudo que eles estudaram, são maravilhosos, mas não está resolvendo. Mas eu te peço, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação que eu estou passando, essa dor que eu sinto na alma, essa tristeza, o Senhor me tirar dessa insônia, dessa depressão, eu vou te servir com toda a minha vida, que Davi está fazendo. Me ensina, olha como que era o Deus. Ele era um rei que estava pedindo para Deus ensinar. Esse é o segredo. A gente aprender a vida toda, achar que não sabe tudo. Nós temos que saber que nós não sabemos. A gente precisa aprender cada dia. Ouvir, aprender, se fortalecer, aprender com as pessoas, aprender um com o outro. Então Davi estava falando, Senhor, me ensina isso, teu juízo, tua justiça, me ensina a viver contigo, porque, gente, se a gente aceita o que Deus tem para nós, a nossa vida ela vai para frente. Olha o que ele fala no versículo seguinte, olha isso. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Ou seja, estou com a alma na mão. Estou com o coração apertado. O que eu estou passando está doendo demais. Sabe o que é isso? Minha alma está na mão. Os antigos dessa época usavam essa expressão. Minha alma na mão. Estou quase desistindo. Estou quase entregando tudo, mas não vou entregar. Estou passando um momento de angústia muito grande. A minha alma está na mão, sabe? Saiu do corpo já. Minha alma já saiu do corpo. Já estou pensando em desistir. Mas não esqueço da tua lei. Davi tinha um negócio de memória, chamado memória espiritual. A palavra da Davi, ele gravava na mente. Sabe? Porque ele disse isso no Salmo 139. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o que você tem que fazer na sua vida? Na sua mente? Guardar a palavra. Todos nós. Se você guarda a palavra na sua mente, na sua cabeça, se quando vier aquele momento difícil, você vai lembrar da palavra, porque o Espírito Santo vai te lembrar, vai dizer, você está passando um momento financeiro difícil? Calma. Você não está honrando o Senhor? Não vai passar. Você não está honrando a Deus nas suas premissas, nos seus blocos? Vai passar. Mas Senhor, no momento financeiro difícil, eu estava acostumado a viver com X, estou vivendo com Y. Não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Se adapta. Se ajusta.
passear, mas a situação ficou difícil, o dinheiro perdeu o valor, não posso fazer mais isso. Se amar, vai adiantando a sua vida. Davi está dizendo: minha alma está de contínuo nas minhas mãos, ou seja, apertados, o coração apertado, muitos pensamentos na mente, por que disso, por que daquilo, mas eu não esqueço das tuas vidas. Está aqui, ó. Sua palavra está na minha cabeça, martelando. Você está entendendo a importância que tem na palavra? Por isso você tem que se apegar à palavra. Porque se a palavra for tudo que você tiver, então você já tem tudo. As outras coisas vão tudo passar por mim. Você vai administrar cada vez melhor as situações da sua vida. Porque você tem a palavra, você vai se tornar um bom portador fiel. Um bom administrador de tudo que Deus põe nas suas mãos. Você vai administrar com excelência. Você vai ser um excelente administrador. No pouco, porque o bom administrador não é só o que administra o mundo, é o que administra o pouco. Tem que administrar o pouco para administrar o mundo, tem que administrar o muito para administrar o pouco. Mas, pastor, eu vivia com 20 mil por mês, agora estou vivendo com 5, viva com 5. Ou estou vivendo com 5, agora vou viver com 20. Saia a cuidar dos 20. O coração está na mão, minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Olha que expressão que usa para falar. Gente, a oração, quando você estudar, não fica repetindo palavras para frente que você já falou. Faz uma oração diferente. Olha, Davi não era nem professor de português, não era nem formado em literatura, mas ele escrevia música. Olha as palavras que ele usa na oração. A minha alma, ele está orando, está de contínuo nas minhas mãos. A minha situação continua difícil, Senhor. Eu tenho orado, o Senhor vai me ouvir. Mas aqui, olha, eu não esqueço. Daqui. Ele está dizendo da importância que tem a mente na fé. Não é só impulso. A fé não é impulso. A fé não é emoção. A fé é raciocínio. A fé é raciocínio. É a fé inteligente, a fé que pensa. Veja que ele pensou para falar com Deus. Ele não fez uma oração de qualquer jeito. A minha alma está, isso aí moveu o coração de Deus. Quando ele orou isso, a minha alma está contínua nas minhas mãos. Ele moveu o coração de Deus. Até o Senhor falou: meu filho, eu sei que meu filho está passando, mas olha como ele fala comigo. Olha a sabedoria dele que eu dei para ele, ele usa. Porque Deus nos dá sabedoria, cabe a nós usarmos. Ele dá em tom. A Bíblia diz que a todos ele dá liberalmente, não lança em rosto, para escrever o livro de Tiago. Então, se ele te dá sabedoria, usa. Então, ele está usando. Não esqueça da tua. Próximo versículo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Os ímpios, olha isso, me armaram laço. Ou seja, veio gente para me tirar da sua presença. Veio gente para me desviar do fogo. Situações apareceram na minha vida para eu me desviar. Os ímpios, quem é o ímpio? Quem não respeita a palavra. O justo respeita, para você entender o que é justo. O justo respeita a palavra. O ímpio não respeita. O justo tem, o ímpio não tem. É isso que é a diferença dessas duas palavras. Por isso que Deus, lá no livro de Malaquias, ele fala assim: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve. Há uma grande diferença. Ele está dizendo que havia pessoas más na época que estavam armando laço para ele cair. Contudo, olha lá, não me desviei dos teus preceitos, das suas leis. Não me desviei. No momento mais difícil da minha vida, ainda tentavam me prejudicar, para me ver derrubado. Mas mesmo assim eu não me esqueci. Sua lei ficou dentro do meu coração. Então, a gente está terminando a campanha. Nascer de novo. Esse tudo se fez novo. Então, como que eu tenho que pensar? Assim como Davi. Mente focada na palavra. A palavra tem uma saída, uma resposta para tudo. Tudo que você passar na vida, a palavra vai ter uma resposta para você. Pode ser o momento mais gratificante que você está vivendo, mais próximo. Cuidado, a palavra vai destruir. Pode ser o momento mais delicado, a palavra vai destruir. A palavra é a base. Deus criou tudo com a palavra e mantém tudo criado até hoje. Eu estava lendo o Jeremias essa semana fazendo estudo. Tem um versículo que Deus fala assim:
para Jeremias falar para o povo: se vocês puderem validar a aliança que eu fiz contigo e a aliança que eu fiz esta noite, então eu vou invalidar o que eu falei sobre Israel. Deus fez uma aliança com o sol. O sol nasceu e o sol subiu. E o sol obedece. Deus fez uma aliança com a noite, que ela surgir e ela acabar. E a noite obedece. Então ele estava falando: se vocês puderem invalidar isso que eu fiz com a minha palavra, então eu vou invalidar tudo que eu falei sobre Israel. Veja que interessante. Aí Deus deu um sinal para Noé. Quando Deus acabou com a terra em chuva, em água, depois Deus falou, as águas no dilúvio baixaram, a arca pôde parar numa montanha, e Noé e a família saiu da arca. Aí Deus fez sair um arco. Só que, na verdade, não chama arco-íris. Esse nome foi colocado porque os gregos deram o nome do arco em oferenda a Deus Arco-íris. Mas o nome do arco é Arco da Aliança. E Deus falou para Moisés: Noé, esse é o arco da aliança. Nunca mais eu vou destruir a terra com chuva. E como que a terra vai acabar? Segundo as escrituras, a palavra vai acabar com fogo, que vai ser o Armagedon. Então, com água não acaba mais. A gente ouve falar de dilúvio, todo mundo, dilúvio, chovendo bastante, dilúvios espalhados por aí, mas são nada comparado ao que aconteceu na época de Noé. Mas a gente está ouvindo falar de fogo, está queimando, queimada. É assim que a terra vai queimar. Então veja, Davi está falando que, mesmo, voltando para a palavra, passando por situações de armadilhas, ele continua a viver. Não me desvie. Esse é o segredo. Às vezes as pessoas desviam o foco da palavra. E aí é o momento que vem a ruína. Porque a pessoa desvia a mente da palavra. Você não pode desviar a sua mente da palavra. A mente tem que estar focada na palavra. Aí eu estou querendo fazer isso, sim, mas é da sua vontade. É do desejo do teu coração. Aí você fala com Deus. O Espírito Santo vai te confirmar. Seguinte versículo. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Ou seja, testemunho. Davi lembrava do que Deus fazia na vida dele. Você não pode se esquecer disso. Lembra quando você foi para Jesus a primeira vez? Olha para trás um pouco e veja quanto Deus já fez na sua vida. Veja de onde Ele te tirou e aonde Ele te pôs. Olha para saber quem você é e quem você é hoje. Então Ele está dizendo: eu não esqueço os testemunhos. Olha lá. Tenho eu tomado por herança. Meu Deus, isso é muito forte. O que é herança? É uma coisa que é para sempre. Vai passando de geração em geração. Você comprou uma casa. Você partiu, ficou com o filho. O filho partiu, ficou com o neto. O neto partiu, ficou com o bisneto. Não termina. Só se alguém entender. Então, qual é a importância dos testemunhos de Davi? Que era herança para ele. Porque era o que para ele? O gozo do coração, ou seja, a alegria da vida. Era lembrar: Deus me prosperou. Cara, você contou ali para mim na porta, pastor, eu contava moedinhas. Testemunho. Você está lembrando? Eu contava moedinhas, pastor, para comprar as coisas. Mas hoje não. Hoje eu não conto mais. Testemunho. Quando eu cheguei na igreja, eu e a pastora, ela estava bem instruída. Aí quando vem a luta, tem que lembrar. E hoje? Cheguei na igreja doente. Cheguei enfermo, doente. A pastora disse: curado, hoje é uma pastora, testemunho. Cheguei na igreja e vivia com a vida mirrada. Conheci Jesus com a vida mirrada. Hoje eu vivo uma vida abundante. Tenho até investimentos. Comprei meu AP, pude trocar de carro, tenho um bom trabalho. Deus que dá testemunho. É só manter isso aí. Davi fala: eu tenho tomado por herança, ou seja, eu mantenho minha fidelidade a ti.
Eu mantenho meus testemunhos na minha cabeça, sempre lembrando deles. Eu não esqueço, Senhor, quem eu era. Eu lembro, não pela tristeza, mas pela sua glória. O Senhor me tirou daquela situação difícil e fez que estava lembrando. O Senhor me tirou lá do cuidado das ovelhas. Não, quando o leão veio comer, eu defendi. Quando o urso veio comer, eu defendi. Hoje eu sou rei de Israel. Eu sou Manuel. Sabe? Você tem que lembrar. Senhor, antes eu comia tão mal, chegava até passar algumas necessidades. Está certo, sua palavra fala que nem só de pão vai viver o homem, mas toda palavra você dá bom. Mas hoje, o Senhor tem me dado tantas bênçãos. Testemunho, está guardando o testemunho lá. Os teus testemunhos na minha vida, o Senhor faz na minha vida, o Senhor está fazendo. Eu tenho tomado por herança para sempre. Não esqueço. Porque as pessoas, quando prosperam, elas têm a tendência de esquecer a vida que elas tinham. A maioria esquece de onde veio. E esse é o problema. Ela não lembra quem ela era. Então é bom a gente sempre lembrar como a gente era antes de conhecer o Senhor. E o que Ele fez na gente. Quem nós somos? Felizes, temos luta, somos alegres, temos prosperidade, Deus não deixa faltar nada para a gente. Podemos ter compromissos grandes para honrar. Pode demorar o tempo que for, Deus vai nos honrar. Hoje você pode vir em paz na sua casa. Você vai sair daqui, vai chegar na sua mesa, vai comer um bom almoço. Porque Deus está fazendo você lembrar, e você também está lembrando, esquecendo para sempre, herança para sempre. Ou seja, até o último dia na terra, eu não vou esquecer o que Deus é para mim. O que Ele significa para mim, o que Ele tem testemunhado na minha vida, me dando as bênçãos que eu preciso. E Ele é a maior bênção que eu tenho. Ele é a maior bênção que você tem. Não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu dinheiro, são as suas boas de pai. Davi, certa vez, ele disse assim: não tem outro bem além de ti, Senhor. O rei de Deus. O rei tem tesouros guardados de ouro e de prata naquela época, pedras preciosas e abundância. E ele chega para Deus e ele fala: eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é o maior bem de Deus. E como ele classificava o relacionamento dele com Deus. Deus é importante. Deus é a força da minha vida. Deus é minha sustentação, minha base. Isso. Está entendendo? Deus é o segredo do seu sucesso. Se você é um sucesso, porque Deus é a sua vida. Se você está crescendo, prosperando, Deus é o seu sucesso. Deus está abençoando você. A sua carreira, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, os seus filhos. Deus é a sua força. O que mais tem que dizer? Para terminar. Sempre inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre.